Pode começar? Pode? Quando você falar já. E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, felizes. Ó, cenáriozinho novo aqui no estúdio da Alaustra. Prometo que vai ficar ainda mais legal ainda, vai ficar legal, vai ficar da hora. Vou trazer todas minhas coisinhas, meus livros, livros de teologia, livros acerca do plano de Deus, das doutrinas da graça. Vou deixar tudo aqui, ó. Vou deixar tudo bonitinho aqui. E ó, mandaram pra mim um monte de pergunta e tal. E uma pergunta que me mandaram foi sobre o que eu acredito sobre o fim dos tempos. O meu propósito com esse vídeo não é fazer um videão longo de 1 hora, porque é muita coisa. Tipo assim, se eu for fazer um negócio completo sobre o milênio, vai ser um negócio gigante. Se eu fizer um negócio completo sobre um monte de coisa, tudo é muito, muito, muito abrangente. Então eu vou meio que tentar falar tudo que eu entendo a respeito desse assunto, só que de uma forma mais resumida. E aí, se vocês quiserem, ficar fazendo, tipo assim, um videozinho para cada assunto mais abrangente, mais detalhado. André, eu quero que você fale mais sobre o milênio. Eu falo um vídeo só sobre o milênio. Quero falar da grande tribulação, só sobre a grande tribulação. Jesus Cristo e seu retorno glorioso, marcha gloriosa de Jesus. Eu faço um vídeo só disso aí. Mas vamos lá então. Eu queria começar falando para você sobre o que significa o fim dos tempos. Essa palavra fim não seria o fim de tipo, se acabar. O apocalipse bíblico vai ser o dia que o mundo vai acabar, vai tudo ser destruído. Não, não vai ser isso. Mas vai ser o dia em que a criação encontrará a sua finalidade pela qual ela foi criada. O mundo foi criado com uma finalidade. Apocalipse, o livro de Apocalipse, seria a conclusão da história. A Bíblia, ela é uma narrativa, tem toda uma história contada, de Gênesis até Apocalipse, é uma história. O fim dos tempos seria quando a criação alcançasse a finalidade pela qual ela foi criada, por meio da ação do próprio Deus. Qual foi a finalidade que o mundo foi criado? O mundo foi criado, a criação foi feita com a finalidade de manifestar a glória de Deus manifestar a sua glória, Deus habitar no meio da criação. O homem é ser a imagem e semelhança de Deus, um relacionamento eterno entre os homens e o seu Criador, e o Criador ter um relacionamento completo com a sua criação, sem barreiras. E aí, isso tudo foi quebrado no pecado. O pecado foi quando Adão e Eva lá desobedeceram a Deus, então o pecado entrou no mundo. Isso seria mais ou menos, tipo assim, faz de conta que o mundo é um computador. O pecado é tipo um vírus de computador. Faz de conta, tipo assim, Adão, ele tava mexendo no computador, Deus deu um computador de presente para Adão. Aí Deus falou assim, ó, Adão, você pode mexer em tudo. Computador zerado. Aí Adão viu lá uma propaganda enganosa, clicou, entrou um vírus de computador lá lascado. Jesus é tipo Avast. Jesus é tipo o programa que vai acabar com todo o vírus de computador. Um programa gratuito. Programa gratuito, só clicar. É tipo isso daí. E a gente vai falar como que Jesus vai redimir a criação. Como que Deus vai redimir a criação dele por meio da pessoa de Jesus. Quando o pecado entrou na criação, isso quebrou tudo, certo? A gente falou aqui sobre a depravação total do homem. Inclusive vou fazer um vídeo só sobre depravação total. Depravação total do homem acabou com a criação inteira. Nisso daí, passando ali Gênesis, a gente vai ver que vai ter os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Aí depois tem Moisés. Depois começa ali o rei Israel, aí Davi. Nesse meio tempo, Deus fez certas promessas para Abraão, Moisés e Davi. Então a gente vai falar sobre essas 3 alianças. A aliança abraâmica, a aliança mosaica e a aliança davídica.
Essas foram as 3 alianças que Deus fez no Antigo Testamento. Gente, lembrando também que se ficar incompleto alguma parte, chegar em algum escatocrente, vocês Esqueceu de falar outra coisa. a gente vai trabalhando junto também. Eu vou falar aqui mais ou menos o que eu entendo sobre isso, de forma aí bem espontânea. Essas 3 alianças aí. O que Deus prometeu para Abraão? Deus prometeu para Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas, que ele daria uma terra para que os seus descendentes habitassem para sempre. Primeira aliança feita. Segunda aliança, mosaica. Deus prometeu para Moisés que se eles cumprissem a lei deles, eles seriam muito abençoados. A aliança davídica. Deus promete para Davi que sempre vai ter um descendente dele sentado no trono. Aí eu pergunto para vocês, essas alianças foram cumpridas perfeitamente? O povo de Israel, eles para sempre habitaram lá naquela terra? Lá? Tá todo mundo morando lá? Tá todo mundo... eles estão em paz? Não, né? Tá tendo guerra lá, bomba caindo. Não tá todos os descendentes ali, né? Os israelitas, um monte de gente, cada um para cada país. Os israelitas, eles estão meio espalhados. Tem um descendente, lá é uma monarquia, tem um descendente de Davi assentado no trono físico lá em Israel, como Deus prometeu para Davi? Não, essas coisas elas ainda não aconteceram. Elas não foram cumpridas ainda plenamente. Então, o que a gente está vivendo agora? Bom, a gente precisa entender como que Jesus cumpre essas alianças. Deus fez essas promessas para os patriarcas, fez essa promessa para Abraão, para Moisés, para Davi, e essas alianças elas não foram ainda cumpridas na sua totalidade. Existem coisas que ainda precisam ser cumpridas. E Deus não se esqueceu dessas promessas. Porque quem fez foi Deus. Deus prometeu essas coisas para o povo dele. E Deus vai cumprir. Deus vai cumprir essas coisas que ele prometeu. Existem linhas teológicas que dizem que Deus a igreja substituiu Israel, entendeu? Que Israel não faz mais parte do plano de Deus. Isso daí seria a mesma coisa você pegar os livros tanto do Antigo Testamento como os dos livros dos profetas, você rasgar eles no meio, pôr fogo. Não só isso também, mas você também teria que pôr fogo também no Novo Testamento. Porque Jesus, ele diz que ele restaurará Israel. Jesus, por exemplo, em Atos capítulo 1, a gente vê lá, os discípulos perguntam, quando que vai acontecer essas coisas? Israel vai, agora que Israel vai ser restaurado? Eles fazem uma pergunta assim. E Jesus, ele dá uma resposta indicando que o tempo de Israel ser restaurado chegaria, né? Ele fala, não compete vocês saber quando isso vai acontecer. Ou seja, isso vai acontecer, só que Jesus não dá a data. Não só isso, mas as próprias cartas de Paulo sendo um judeu, ele entendia essas alianças, ele entendia essas promessas. Paulo, lá para Romanos capítulo 9 até o 11, ele vai afirmar que Israel ainda está no plano de Deus. Então, ou seja, Deus, como soberano sobre a sua criação, ele está movendo todas as coisas para que isso aconteça. Jesus está sentado no trono. Jesus, ele cumpre a aliança mosaica, no sentido de que Deus diz para os israelitas cumprirem toda a sua lei de forma perfeita para que eles fossem ricamente abençoados. Israel cumpriu essas promessas? Eles cumpriram essa lei? Não, eles não cumpriram, eles desobedeceram o Antigo Testamento inteiro. Então Jesus, como judeu perfeito que era, ele sendo Deus, ele vai lá e faz o quê? Ele vai lá e ele cumpre toda a lei mosaica de forma perfeita. Então ele cumpre parcialmente ainda. Então, por exemplo, como que nós devemos enxergar a Bíblia? A Bíblia ela é uma narrativa. Precisa entender que tem um problema a ser resolvido, existem promessas a serem cumpridas, o que Jesus cumpriu. Então, se a gente for ficar vendo toda hora a Bíblia como algo não literal, a gente nunca vai alcançar o propósito de Deus. Se a gente ficar toda hora tentando enxergar os livros proféticos como, tipo assim, cara, não, isso aqui é tudo figura de linguagem, então a Bíblia vai ficar um livro extremamente sem pé nem cabeça, e não é isso, entendeu? Como que a gente tem que enxergar
Jesus escatologicamente falando. Ele é o rei perfeito que Israel sempre tipo assim, meio que sonhou ter, entendeu? Então, por exemplo, você pega lá, Davi, Jesus será um rei, ele virá reinar sobre toda a criação em Israel como um rei perfeito, entendeu? Então, assim como Davi era um rei guerreiro, Jesus é esse cara, entendeu? Ele é aquele que voltará, ele virá como um rei guerreiro, um divino guerreiro que irá destruir os inimigos do seu povo, se assentará no trono físico em Israel e governará todas as nações por meio da sua pessoa física. Então, os profetas, eles profetizaram acerca disso. E aí, a gente precisa entender em que parte da história nós estamos. Então, o que Jesus já fez? Jesus cumpriu a profecia sobre o servo sofredor. Jesus veio como servo sofredor. Ele veio como aquele que levou os pecados do seu povo consigo, que morreu no madeiro. Jesus, ele cumpre essas profecias. Então, quais profecias Jesus cumpre? Ele já cumpriu, né? Quais que ele já cumpriu? Ele já cumpriu a do servo sofredor, que ele seria rejeitado pelo seu povo, que ele seria transpassado, que ele seria morto no meio de dois ladrões, que ele nasceria de uma virgem em Belém, descendente de Davi. Então essas coisas Jesus cumpre, amém? Ele já cumpriu isso. O que Jesus precisa cumprir agora? O que falta cumprir? Isso já cumpriu, ele já ressuscitou. Então o que Jesus ele vai cumprir agora? A segunda vinda. Então, por que eu vou olhar, como que eu devo olhar as profecias? Eu devo olhá-las como elas estão escritas. Elas são literais. O povo judeu, ele está aguardando esse Messias. O povo judeu está aguardando um Messias que cumprirá de forma literal as promessas escritas. Então, essas promessas, elas serão cumpridas na pessoa de Jesus. Os judeus, por exemplo, eles não creram em Jesus na primeira vinda, obviamente com os olhos deles, né? O Pai não revelou isso a eles, né? Mas eles não creram em Jesus porque eles estavam esperando o Messias guerreiro, ia destruir Roma e a parada toda. Entendeu? Então, os judeus estão esperando esse Messias. Eles estão aguardando o Messias literal. Então, o que Jesus ele inaugura com a sua primeira vinda? O reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado na pessoa de Jesus. O reino de Deus foi totalmente inaugurado? Não. O reino de Deus não foi totalmente inaugurado. O que o reino de Deus o que foi inaugurado? As bênçãos do reino, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, eu criei em Jesus, a graça me alcançou, eu fui regenerado, e aí agora eu experimento das bênçãos de estar no reino. Então, o que eu estou experimentando? O Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento, a direção do reino, eu fui salvo, eu vivo debaixo do governo de Deus, por meio do Espírito Santo. Eu estou na graça. Isso eu estou experimentando bênçãos do reino de Deus. Não na sua forma perfeita, porque ainda o pecado existe. Principados e potestades do ar ainda estão no mundo. Satanás, esse mundo jaz do maligno. Satanás ainda está presente. Então eu não estou vivendo as bênçãos do reino de sua forma perfeita, plena. Ainda Cristo na segunda vinda, na instauração do seu reino, essas bênçãos serão experimentadas pela criação de forma plena. Por quê? Porque o pecado vai ser destruído, a morte vai ser destruída. Então o que vai acontecer? Indo a Mateus 24 agora, aí a gente entra agora no fim dos tempos mesmo, né? Então nós estamos vivendo o quê? A gente está vivendo o reino de Deus, não na sua forma plena. Então o que a gente está vivendo? Pô, o evangelho precisa ser pregado,
As pessoas que forem crendo no evangelho, elas vão sendo salvas. Deus se esqueceu de Israel? Não, mas Israel foi endurecido pelo próprio Deus, de acordo com o livro de Romanos 9, 10 e 11, para que agora os gentios pudessem experimentar do Messias. Por causa da rejeição do povo de Israel, agora os gentios eles podem experimentar das bênçãos do reino. Todo o povo de Israel foi endurecido, não está aceitando Jesus? Não, como o próprio Paulo diz, eu mesmo sou judeu da tribo de Benjamim. Então, os judeus que foram eleitos pelo Senhor, eles estão experimentando, né? Eles vão crer em Jesus, eles creram em Jesus, mas ainda a salvação de Israel que Deus promete lá nos profetas lá, ainda não foi plenamente cumprida. Por quê? Porque todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Como diz a profecia de Zacarias, eles verão aquele a quem transpassaram e chorarão, vão se arrepender, porque a própria palavra diz que um espírito, o Espírito Santo será derramado sobre eles. Então a graça de Deus vai alcançar o povo judeu. Assim como a graça alcança os eleitos por todo o mundo, naquele dia todo o povo de Israel será salvo, será derramado o seu Espírito. Então, nós estamos experimentando as bênçãos parciais do reino ainda. Então, o que a igreja precisa se empenhar agora? Conquistar os meios da sociedade, como muitas igrejas fazem, por exemplo. Cara, a gente precisa dominar tudo, entendeu? Dominar tudo, os meios de comunicação e pá, não sei o que lá. Aquele dominionismo, né? A coisa dominar, tipo assim, dominar tudo, entendeu? A gente precisa pregar o evangelho. A igreja precisa se empenhar em pregar o evangelho. O que é parte vital do fim dos tempos é a grande comissão. É a grande comissão. A grande comissão é o quê? Pregação do evangelho por todos os povos. Todos os povos que ouvirem o evangelho e crerem em Jesus serão salvos. Nós estamos vivendo esse tempo. É o tempo da igreja. É o tempo do fim, entendeu? É isso que nós estamos vivendo. Jesus morreu, ressuscitou, derramou o Espírito. Todo aquele que crê em Jesus fará parte da igreja de Jesus, essa família na fé que é a igreja, né, que é a noiva, e o Espírito Santo está levando a noiva a um amadurecimento para chegar no que a gente chama de fim agora dos tempos, né? Aí a gente vai entrar em Mateus 24. O que está escrito em Mateus 24 é literal. Então, princípio das dores, então vai ser um tempo. Aí, como eu disse, tá? Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, falando sobre o princípio das dores, grande tribulação e papapá. Mas eu vou explicar meio rapidamente o que vai acontecer. De acordo com Jesus, com o próprio Jesus, o que ele ensinou sobre o fim dos tempos, todos os discípulos perguntam, o que vai acontecer? Jesus ele começa a explicar. Então, princípio das dores, começar a ter guerra, fome, e aí, grande tribulação, o anticristo vem, ele começa a governar, e aí a gente começa a mesclar agora o Apocalipse. Então, durante o governo do anticristo, perseguição dos santos, ele vai começar a perseguir todo mundo. Judeu, gentil, pensa no anticristo como se fosse o Hitler. Mega, tá ligado? Muito absurdo. Vai começar a perseguir todo mundo, matar todo mundo. E nisso Deus vai começar a derramar as taças lá do livro de Apocalipse lá, que eu vou explicar todas, falar tudo certinho depois. Vai começar a derramar as taças, Jesus abriu os selos. Eu novamente falando sobre essa parada aí, tô falando meio desconectada, mas vai começar a ser derramado os juízos de Deus, aí as trombetas, tudo isso daí vai começar a destruir a criação. Então pensa assim, grande tribulação vai estar o quê? Igreja perseguida, não vamos ser arrebatados antes. Isso é mentira. Heresia. E a gente vai ficar aqui, cara. A gente vai ficar aqui durante a grande tribulação. Não há nenhum texto falando sobre isso. Nós vamos ser arrebatados antes. Isso aí tem nada a ver. Então, passar pela grande tribulação, a gente precisa estar aqui induzir. Vai ser o período de maior glória da igreja. A igreja vai rasgar em glória. Depois vai até
colocar os textinhos aqui e tudo, mas, cara, detonando tudo, a igreja pregando o evangelho, judeus perseguidos, a igreja e os judeus vão começar, cara, aí que vai começar a pregação do evangelho. E aí, grande comissão explodindo, igreja do fim explodindo, pregação do evangelho explodindo, glória acompanhando a igreja, mas é tipo assim, nível Atos, só que maior. Então pensa no livro de Atos, só que tipo no quesito de sinais, maravilhas e tal, conversões, só que mano, muito mais estourado, explodido. Pô, Deus derramando juízo ao mesmo tempo na terra, detonando o governo do anticristo, Babilônia matando todo mundo. O que é a Babilônia? A Babilônia é o governo que vai ter naquela época lá, futuro, entendeu? Claro que as raízes dela já estão até surgindo aí, até falei um pouco disso no meu outro vídeo passado, falando sobre o negócio do Kanye West lá, a namorada dele lá no Grammy lá. Falei, isso aí é tudo o quê? Cultura da Babilônia, que será, tipo assim, plenamente estourada, rasgada naqueles dias. Do anticristo lá, falso profeta, também descrito no Apocalipse. O falso profeta vai ser tipo o quê? Um feiticeiro muito louco lá, que meio que vai confirmar o governo do anticristo, entendeu? Então o falso profeta ali tipo como um comunicador ali do anticristo, entendeu? Operando sinais. E o anticristo, né, mano? A besta, né? Governando tudo, né? A parada. E aí, nisso daí, a igreja rasgando. E nisso, ao mesmo tempo que tá essa loucura, o pecado, anticristo, Israel perseguida. Então lembra, o anticristo, ele vai perseguir o povo de Deus, vai perseguir o povo de Israel, como tá muito bem profetizado, muito bem descrito. Ele vai perseguir esse povo, sim, algo bem, né? Nisso, a igreja cresceu, decolando. Ao mesmo tempo que o pecado, a maldade tá indo lá em cima, a grande comissão também tá decolando. E aí a grande comissão vai fazer o quê? Aí vai entrar aquilo que Paulo descreve em Romanos. Aí sim, o povo de Israel vai começar a ter os ciúmes que Paulo disse. E aí o povo de Israel vai começar a crer em Jesus, vai começar a aceitar Jesus no meio de tudo isso daí. Igreja gloriosa, perseguição. E o povo de Israel. Isso será gerado no povo de Israel um ciúmes, né? Porque a igreja gloriosa estará experimentando as bênçãos. Lembra que eu falei que o do já e o ainda não? Já estamos experimentando as bênçãos do reino, mas ainda não na sua plenitude. Então, pois é, agora Israel vai começar a ser desendurecida ali, ao começar a ver os gentios experimentando das bênçãos do Messias. E aí eles vão começar a associar isso na cabeça deles. Aí vai começar um clamor, o povo de Israel começará a clamar, e aí então Jesus virá, né? Todo olho verá, o povo santo será arrebatado com Jesus nos ares. Nós ficaremos com Jesus nos ares, e então Jesus descerá com todos os seus santos reunidos e destruirá o anticristo, cara, o governo do anticristo. E aí é que tá. Muita gente, cara, pensa que Jesus vai voltar. Não sei, pensa que Jesus vai voltar assim, ó. E aí ele vai vir, vai descer, um hippie, né? O hippie Galileu, né? O Papai Noel, né? A paz seja convosco. Vocês estão fazendo tudo errado. E aí Jesus vai restaurar tudo, vai todo mundo morar lá com Jesus lá no céu, lá todo mundo pelado, tocando a harpa. Tudo errado. Porque Jesus ele vai instaurar o governo dele aqui. O céu será na terra. Então Jesus ele virá como um guerreiro e ele destruirá os seus inimigos. Cara, Jesus é brutal, um negócio brutal, cara, entendeu? O profeta Isaías até vê Jesus com as roupas dele manchadas de sangue, né? Já escrito ali que pisou no lagar das uvas da ira do Deus Todo-Poderoso. Então é tipo assim, ele virá, até Salmo 110 falando também, que esmagará cabeças por toda a terra. Meu irmão, olha, de verdade, se você faz parte de alguma banda de heavy metal e você acha que Satanás, que é brutal, é porque você não estuda a Bíblia e você não sabe que quem é brutal mesmo é Jesus no Apocalipse. Aí você fala, pô, Jesus vai voltar brutal, vai matar as pessoas.
Sim, mas aí você precisa entender que Jesus destruirá tudo aquilo que impede o seu amor de ser plenamente experimentado. O amor de Jesus, Jesus ele quer que toda a criação experimente do seu amor, e o pecado, as nações aliançadas com o anticristo, elas impedem o amor de Deus ser plenamente experimentado. Então Jesus, com a sua ira, destruirá tudo aquilo que impede o amor de Deus de ser plenamente experimentado. Então sim, ele vai voltar como um guerreiro glorioso para instaurar o seu reino sobre toda a terra e destruirá todos os seus inimigos, todos os inimigos de seu povo. E nisso ele vai instaurar o milênio, que é o governo de Jesus de 1000 anos. Então o que vai acontecer no milênio? Jesus vai se assentar no trono em Israel. Tá vendo? Aí vai cumprir a promessa lá que ele fez lá para Davi. Entendeu? E aí a aliança mosaica, abraâmica também vai ser cumprida. Por quê? Porque aí Jesus vai trazer o povo de Israel de volta. Os santos que ressuscitaram com Jesus vão governar sobre todos os povos sobreviventes da grande tribulação. Então, todo mundo que sobreviver na grande tribulação, o que vai sobreviver àqueles ataques divinos lá de Deus lá, pensa no Egito sofrendo aquela ira divina lá, Deus derramando toda aquela monte de praga. Será tipo isso que Deus vai derramar. Então todos os habitantes da terra que sobreviverem à grande tribulação, eles vão habitar, eles vão viver lá no milênio. E os santos governarão sobre esse povo aí. Então nós, os santos ressuscitados, discipularemos as nações com Cristo. Então nós vamos poder experimentar da presença de Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Jesus vai ensinar sobre economia, sobre artes, ele vai discipular as nações em todas as esferas, sociologia, filosofia, toda a sabedoria de Deus sendo completamente comunicada às nações da terra. Nós seremos ensinados pelo próprio Cristo sobre tudo. Tudo. Não vai ser um jardinzinho, todo mundo pelado, tocando árvore, não. Vai ser uma sociedade totalmente evoluída, nós experimentando da sabedoria e do conhecimento. Meu irmão, você acha que sabedoria e conhecimento de cientista é top? É porque você não viu Cristo ensinando sobre ciência. Cristo ensinando sobre as coisas mais profundas da ciência, sobre tudo, cultura, tudo. Cristo o próprio Deus encarnado, nos ensinando todas as coisas e discipulando as nações. Todos viverão em paz, tudo será restaurado. Então, espécies de animais que já foram extintas, tudo vai ser restaurado, até as águas com efeito curativo. Quando vai beber da água, a água vai ter esse efeito curativo. Cara, tudo isso está escrito na Bíblia, tá? Nós poderemos desfrutar da presença de animais hoje que são hostis, nós vamos poder desfrutar disso. A terra vai ser tipo assim, cara, o nível máximo da evolução de tudo no reinado milenar de Cristo. Satanás aprisionado, não podendo mais influenciar as nações. Vamos ser totalmente ativos na criação, tá? Trabalhando, fazendo as coisas também. Esse vai ser um período milenar onde Cristo vai estar restaurando e preparando a terra para quê? Para o fim do milênio. Então Satanás vai ser solto, vai enganar as nações lá, Gog e Magog, né? Então as legiões lá malignas vão se juntar, vão sitiar Jerusalém, sitiar a terra, né, do povo de Deus. E aí então vai descer fogo do céu, matar todo mundo. E aí então vai ser fácil, Jesus vai matar todo mundo, não vai ter nem batalha direito. E aí o que vai acontecer? O céu vai finalmente descer da terra. Aí vai ter a segunda ressurreição, que vai ser a ressurreição para o juízo, tá? Primeira ressurreição dos santos e etc. Segunda ressurreição, juízo mesmo, né? A ressurreição dos ímpios mesmo, vai estar lá, livro da vida, aquela parada toda. Não tá escrito, ó, inferno mesmo. Aí sim, juízo de Deus. A segunda ressurreição é pro juízo, né? Você não vai ser bem-aventurado se você ressuscitar na segunda ressurreição, tá? Vai ser muito bem desaventurado.
Nisso daí, nessa... Depois, né, essa desaventurança, Nova Jerusalém vai descer e, enfim, a criação vai ser toda restaurada. Aí, sim, aí o inferno, o diabo, a morte, vai ser tudo despejado lá com o lago de fogo lá. E aí vai ser só alegria, só a nova criação pela eternidade, desfrutando da presença de Deus. Ó, é mais ou menos isso aí a escatologia, a parada toda de milênio. Vai ser tudo melhor explicadinho, né? Como eu falei já anteriormente. E é isso aí, se inscreve no canal, curte, compartilha. Pô, fala lá, manda lá pros seus parentes, fala assim, ó, olha só o vídeo que tá falando quando Jesus vai voltar, descobrir a data. Aí você manda lá pro seu familiar lá, que acha que é a marca da besta. Pô, podia ter falado também da marca da besta. A marca da besta não é chip não, tá? É uma marca mesmo literal. Tá? Aí já manda pro seu familiar também aí, ó, que fica vendo teoria da conspiração, manda lá pro seu familiar, lá pro seu tio do churrasco, aquele teu tio lá que acha que o Trump é o anticristo, o Elon Musk. Você fala lá, ó, descobri tudo, hein? E manda lá o vídeo lá, tá bom? Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Tchau.